verso 1 e 3. Mateus 2, verso 1 e 3. Nós estamos entrando hoje no assunto. Se você pegar aí as palavras das semanas anteriores, estamos falando sobre opositores. Demos uma boa passeada lá sobre os opositores na vida de Neemias, demos uma aplicação prática sobre isso. E nós vamos continuar dentro desse assunto, mas eu quero dar uma pulada assim para o Novo Testamento. Nós estamos dando agora uma entrada, estamos entrando com essa palavra aqui, eu estou entrando nos opositores que vieram contra o ministério de Jesus. Então você vai ver ali várias situações do dia a dia de Jesus, desde o seu nascimento até o momento em que ele ascendeu aos céus. Você vai ver como houve opositores e como ele lidou com isso, como que ele resolveu questões ligadas a esses opositores, né? Ensinando aos seus discípulos, ensinando as pessoas. E eu quero, a partir dessa nova série, né, falar sobre isso com você, dando um enfoque para que você entenda que muitas das dificuldades, muitas das maldições que acontecem hoje na vida de muitas pessoas é porque os seus opositores estão falando muito mais alto do que a voz de Deus. Então você vai quebrar essas questões na sua vida. Os opositores não vão ter mais autoridade sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre a sua família, sobre a sua saúde. Você vai ter uma palavra positiva sempre, você vai vencer todos os seus opositores, assim como Cristo venceu. Amém? Então eu quero, junto com você, estar iniciando isso. Então hoje nosso tema é opositores de crescimento. E vamos ler lá Mateus capítulo 2, verso 1 ao verso 3. Diz assim: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, reis magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda a Jerusalém. Vou repetir o versículo 3. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda a Jerusalém. Amém? Feche seus olhos ainda. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que temos de sermos livres, ó Deus, em nosso país, para falarmos do teu amor. Ó Deus, que a tua palavra possa ir ao encontro de cada coração, cada um daquele que precisa ouvir da tua palavra, que precisa ouvir, ó Deus, uma palavra de fortalecimento, de ânimo, possa ser alcançada pelo teu Espírito Santo. Damos agora, Senhor, a liberdade ao teu Espírito Santo, ó Deus, para entrar em nosso lar, para entrar em nosso coração, para entrar nesse ambiente que talvez esteja conturbado, um ambiente de discussão, de briga, ó Deus, de contrariedade, Senhor, no seu interior. Que em nome de Jesus, o teu Espírito Santo tenha liberdade nesse ambiente para poder atuar, Senhor, liberando perdão, liberando entendimento, liberando paciência, comprometimento com a tua palavra. Nos assentamos, ó Deus, nesse momento aos teus pés, acalmamos o nosso coração e damos liberdade ao teu Espírito Santo para falar as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos lá, eu quero te falar sobre esse contexto histórico, do que aconteceu logo depois do nascimento de Jesus. Os reis magos, né, vieram orientados por uma estrela, como você já conhece a história, e vieram na direção aonde Jesus nasceu. Mas interessante que eles foram procurar o rei Herodes. Até aquele momento ali, né, eles não sabiam exatamente onde nasceria, né, o rei dos judeus. E eles vão a Herodes. E eles perguntam, né, talvez por inocência ou por achar que seria um rei, estaria no palácio. Mas ele não estava no palácio. Então o que aconteceu? Eles foram até Herodes. E quando Herodes recebeu essa informação de que nasceria o rei dos judeus, ele ficou, como você viu no versículo 3, que lemos 2 vezes, ficou perturbado. Por quê? Porque no contexto histórico daquela época, você vai analisar que houve várias gerações de, entre aspas, Herodes. Esse Herodes aqui não é o mesmo Herodes que lá na frente, né, teve as questões com Jesus. A dinastia dele durou muito tempo naquela região. Ele era considerado como o rei daquela região. Você imagina, apesar de estar diante de uma supremacia ditatorial romana. Naquela época era Roma que mandava. Mas ele vivia ali como se fosse um rei.
Então ele dominava toda aquela região. Então era inadmissível na concepção dele de que haveria um rei dos judeus que tivesse nascido e que competiria, né, com o reinado dele. Ou seja, a sua descendência poderia estar comprometida, a sua dinastia poderia estar comprometida com o nascimento desse rei. E aí é interessante, eu quero conversar com você sobre esses detalhes. Como é que aconteceu isso? Por que Herodes, né, lá na frente você vai ver que ele manda matar todos os recém-nascidos de 2 anos para baixo, né, que eram meninos. Porque ele estava realmente, né, com uma intenção ruim. Era um grande opositor. Esse, né, conforme o tema da palavra de hoje, opositores de crescimento, queria impedir Jesus de crescer, de cumprir a sua missão. Então já entenda isso, já tem essa temática na sua cabeça de que o mal ele sempre vai querer agir impedindo você de crescer. Você vai entender isso. Um dos seus maiores desafios na vida vai ser consistir nisso, em você entender, em você compreender que você vai viver oposições. Por mais, entre aspas, religioso, ou por mais santificado que você se sinta, você vai passar por oposições. O diabo vai se levantar através de questões. Lembrando que nós já falamos, né? Quando nós falamos sobre os opositores de Neemias, nós demos uma pincelada. Só para clarear para você. Os opositores, eles têm 2 fontes. Opositores internos e opositores externos. Opositores internos são aquelas concepções que a pessoa tem de maneira errada, né? São aqueles posicionamentos, aqueles sofismas, né, que são verdades, né, que a pessoa tem dentro dela, mas que na realidade são mentiras, né? Ou, entre aspas, pessoas que vivem uma mentira achando que estão na verdade. Isso está dentro. Então, pessoas vivem conflitos sérios dentro das suas vidas porque elas vivem uma contrariedade, elas vivem uma mentira dentro delas. Elas não conseguem encarar algumas verdades. Então, por isso, ela vive debaixo de uma oposição interior. Uma oposição exterior. São oposições que vêm de meios, vêm de ambientes, vêm de circunstâncias, vêm de pessoas, vêm de ações demoníacas. Então, são opositores externos. Então, nós definimos isso como sendo opositores. Em vários momentos, você vai viver oposições internas e em outros, opositores externos. Como nós já falamos, Neemias lá atrás já tinha vencido os opositores internos. Agora, ele tinha que vencer os opositores externos, que era Sanbalate, né, Tobias e todo aquele povo lá que era contra a reconstrução dos muros. Já falamos em pregações anteriores. Volta lá no YouTube, você vai ver a gente falando sobre isso. Então, essa ação desse opositor, né? Então, quando falar opositor, você entende que é a ação de Herodes. Também acontece nos dias de hoje. Os ecos dessas vozes, né, assim como foi a de Herodes, acontece também nos dias de hoje. E através de oposições externas. Vem sobre muitas vidas. E pessoas não crescem. Por isso que eu falei, opositores de crescimento. As pessoas vivem enclausuradas dentro de pré-definições que impede ela de ir à frente. Tipo assim, não deu certo com o bisavô, não deu certo com o avô, não deu certo com o pai e também não está dando certo com ela. A pessoa pode estar vivendo uma influência, uma oposição exterior, uma ação maligna mesmo. Então, o culto de quebra de maldição, como você está assistindo hoje, ele vem com essa proposta, levar para você um entendimento para que você quebre em nome de Jesus. Tudo que na sua vida quer te paralisar, tudo que vem em sentido contrário, como uma oposição, fazendo força contrária àquilo que Deus tem sobre a sua vida. Amém? Que você possa estar com o ouvido bem atento para compreender isso. Em Mateus 2, capítulo 4 e 5, diz assim: depois que Herodes recebeu a informação que haveria o rei dos judeus nascendo, ele fez assim no versículo 4. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, do povo e do mestre da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. A primeira indagação feita por Herodes aos sacerdotes, como diz o texto, aos mestres da lei judaica, era perguntar
de acordo com a profecia, aonde iria nascer o Cristo. O que eu quero que você entenda com isso? Ele estava muito preocupado aonde Jesus ia nascer, aonde o Cristo ia nascer. Então, em linhas práticas, sabe o que ele queria? Ele queria atacar, ele queria impedir que Jesus tivesse um crescimento. Ou seja, aonde que ele nasceu? Naquela cidade. Ele iria até lá e iria matar Cristo. Por isso que veio a voz. Por isso que Deus deu a revelação a José para que ele pegasse Maria e descesse, saísse da cidade, fosse para uma outra cidade. Mas o enfoque nem é a saída dele. Eu quero analisar com você como que esse opositor fez, como que o opositor faz hoje. O mal quer atacar você na sua origem, na sua raiz. Quando Herodes faz a indagação sobre aonde Jesus iria nascer, ele estava buscando o quê? Saber onde seria essa origem. Ele queria atacar Cristo aonde ele nascesse, no seu começo. E esse começo aqui significa para nós uma origem. O mal, ele quer trabalhar, ele quer atacar a sua raiz, a sua origem. Ele quer atacar a você, aonde você foi plantado. O foco do mal é que você não tenha alianças. Olha que interessante. Quando a raiz, pensa assim, a origem, fazendo apertando o F5 aí, fazendo uma aplicação bem prática. O opositor, que era Herodes, queria saber aonde Cristo nasceria, para atacá-lo na sua origem, atacá-lo na sua fonte, atacá-lo aonde iria iniciar tudo, que seria logo depois do seu nascimento. Olha que interessante. A voz do mal hoje quer atacar as pessoas nas suas origens, nas suas fontes, nas suas raízes. Então para pensar uma coisa, quantas questões na sua vida você começou e não deu certo? Quantas questões projetos, né? Você já fez revisão de vida, né? Você já é da igreja, você já começou a iniciar um processo de crescimento na sua vida, mas veio a voz do opositor e atacou você na sua fonte. Entenda, essa fonte, essa raiz, tem um significado muito maior do que simplesmente querer descobrir onde Jesus ia nascer. Ele queria atacar Jesus na sua fonte. Deixa eu te falar uma coisa, entenda como fonte onde nasce tudo. Você já deve ter tido na sua casa, ou você tem na sua casa, uma planta. Ou qualquer árvore que você vê pelo caminho. Ela tem uma raiz. O diabo, o mal, ele quer atacar a raiz. Ele quer atacar a sua origem. Ele quer atacar aonde você nasce. Quantas pessoas começaram um projeto na igreja? Quantas pessoas já foram para prisão de vida? Já iniciaram o estudo de vencedores, mas receberam um monte de ataque dos opositores e hoje nem mais estão na igreja. Para pensar. Você conhece pessoas assim? Foram atacadas na sua origem. Foram atacados lá na sua raiz. E como você sabe, lá no livro de Romanos 11:16, a parte B do versículo, diz assim, se a raiz é santa, os ramos também são. O que quer dizer com isso? Se a raiz estiver boa, ela vai crescer, frutificar. Se a raiz estiver ruim, a planta vai minguar, ela não vai ter como se multiplicar, não vai ter como crescer. Muitos projetos não vão para frente, por quê? Porque começaram errado. Começaram em princípios errados, tiveram uma origem errada. O que o opositor quis fazer aqui, ao fazer essa pergunta, aonde Cristo nasceria, eu vou atacá-lo aonde ele está nascendo. Eu vou atacá-lo aonde vai começar tudo. Porque ele fazendo isso, ele faz com que você quebre a sua aliança. A voz do opositor hoje, primeira coisa que ele quer fazer, impedir você de ter alianças. Impedir você de ter aliança com a sua igreja, impedir você de ter aliança com o seu líder, impedir você de ter aliança, né, com os princípios que regem a palavra de Deus, impedir que você tenha aliança com o Espírito Santo, impedir que você tenha aliança com os princípios de leitura bíblica. Por quê? Porque se ele te atacar nisso, a árvore toda fica contaminada. Essas vozes ainda ecoam nos dias de hoje. Então vigie, fique atento. O mal, ele quer atacar você na raiz,
fazendo com que você quebre as suas alianças. E aí, tudo que nasce disso não cresce, não prospera, porque a sua aliança está quebrada. Você foi atacada na sua origem. Então repete comigo aí, diga assim, em nome de Jesus, eu vou me fortalecer nas minhas alianças. Amém? Segundo, primeiro é descobrir qual a sua origem, né? Para te atacar. Segundo, em Mateus 2,7 fala assim, então Herodes chamou os magos, os reis magos, secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela apareceria, né, identificando onde Jesus estava. Olha que interessante. Herodes, o opositor, ele chamou os reis magos secretamente. Está assim no versículo. Olha aí no seu versículo. Mateus 2,7. E eu fiquei pensando, né? Por que teve essa ênfase de chamá-lo secretamente? Por que o opositor chamou os 3 reis magos num canto, separou de todo mundo, talvez tenha num ambiente, mandado todo mundo sair, e conversou com eles secretamente? Preste atenção nisso. Entenda como o isolamento, não simplesmente, entenda que o isolamento não é simplesmente você ficar sozinho. Certamente você conhece pessoas que preferem viver sozinhas. Preferem ter um estilo de vida sozinho. Eu não estou dizendo com isso que essas pessoas, todas elas estão passando por isso. Mas na sua maioria, foram colocadas, foram conduzidas pelas oposições da vida a estarem vivendo sozinhas. A estarem vivendo em solidão. Então, o que o diabo, o que o opositor ele quer fazer? Igual Herodes fez. Pegar os reis magos e levá-los secretamente para uma posição de isolamento. Foi o que ele fez. Pegou os reis magos e conversou com eles secretamente. Muitos são conduzidos a se isolarem. Muitos são conduzidos por essas vozes a não quererem ter relacionamentos, a viverem vidas frustradas, a viverem vidas deprimidas. E quando você vai conversar, você vai perguntar, né, você vai, né, buscar ajudar, a pessoa se isola, ela se tranca dentro de si. Quantas e quantas pessoas estão hoje, talvez você me assistindo dentro do seu quarto trancado? Não é, como falei, não é simplesmente pelo desejo de ficar em silêncio. É porque a voz do mal, a voz do opositor, leva a pessoa cada vez mais a viver no seu secreto, a viver o seu afastamento. E com isso ela se afasta do ambiente familiar, com isso ela se afasta dos pais, com isso ela se afasta dos filhos, com isso ela se afasta do ambiente social e ela prefere viver uma vida isolada. Deixa eu te falar uma coisa. A primeira e grande estratégia de 2 exércitos, quando se degladeiam, é causar isolamento um para o outro. Se você conseguir isolar o inimigo num lugar ou numa posição, fica mais fácil para você atacá-lo. Então, quanto mais pessoas no exército de uma guerra convencional você isolar em um determinado ambiente, mais fácil vai ser para que você o vença. É exatamente assim que o inimigo faz. Leva a pessoa para o nível de afastamento, leva a pessoa para o nível de secreto para colocá-la naquela posição afastada de todo mundo. Deixa eu te falar uma coisa, o Espírito Santo está abrindo seus olhos hoje para que você entenda isso, você venha para debaixo do propósito de Deus e não deixe que esse opositor mantenha você afastado, isolado, no secreto dele. Vigie com isso. Então, a segunda ação do opositor, né, como você viu a primeira é te atacar na origem. A segunda é separar, isolar a pessoa. Terceiro, Mateus 2,8 fala assim, enviou-os a Belém e disse, né, vão, informe-se com exatidão onde está o menino. Logo que o encontrarem, avise-me para que eu vá adorá-lo. Herodes conversa com esses magos em secreto, afastado, como você acabou de ver esse princípio. E ele fala uma palavra para eles, dizendo o seguinte, olha, quando você achar o menino, me avisa, que eu quero ir adorar ele também. Cínico, né? Avise-me para que eu também vá adorá-lo. Deixa eu te falar uma coisa.
Terceira ação do opositor. Terceira ação do opositor de crescimento. Implantar o engano. O que ele queria fazer com os reis magos é que eles acreditassem numa verdade. Ele estava falando, mas na realidade era mentira. Você acha que ele realmente queria ir lá e adorar a Cristo? Ele queria descobrir onde Jesus nasceu para matá-lo. E como ele não descobriu, como você já sabe, lá na frente ele manda matar todos os meninos com menos de 2 anos de idade. O que, nessa terceira ação do opositor de crescimento, o que Herodes queria, ele tinha uma estratégia. Sabe qual era a estratégia que ele tinha? Anota aí se estiver anotando. Está no finalzinho do versículo de Mateus 2,8. Para que eu também vá adorá-lo. Minhas práticas. Ele queria simular uma adoração a Cristo. Já parou para pensar nisso? Uma mentira, um engano, meu irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você tenha sido enganado por alguém algum dia. Qual o sentimento que você tem quando você é enganado? Quando você compra alguma coisa que diz que faz determinada, né, questão e você vai utilizar e não faz aquilo. Você se sente enganado. Você se sente assim, olha, eu vou lá falar com esse vendedor porque ele me enganou. Ele me vendeu gato por lebre. Então, em outras palavras, o que Herodes queria fazer aqui era levantar uma situação de engano. Dizendo assim, não, me diz onde é que Jesus está, onde o Cristo está, que eu vou lá para adorá-lo. Não, ele queria matá-lo. Em 2 Coríntios 11:3 fala assim, o que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês sejam corrompidas e se desvie da verdadeira sinceridade. Em outras palavras, Paulo escrevendo a Coríntios está alertando. Cuidado para que você não seja enganada, porque o mesmo engano que teve sobre a vida de Eva é o mesmo engano que quer enganar vocês hoje. Então, a voz do opositor, ela vem nessa terceira ação, querendo implantar o engano. Então, muito cuidado, se policie. Cuidado com as palavras que vêm como verdade, mas são mentiras. É igual Herodes. Vou adorar Jesus. Queria matá-lo, né? Agora, tudo bem, pastor, já entendi isso, mas como é que eu venço tudo isso? Quero te falar agora. Como eu posso vencer esses opositores que você aprendeu? Como esse opositor, ele quer implantar esse engano? Quero falar sobre isso primeiro. Vamos lá. Primeiro, ele tenta convencer as pessoas de que Deus não existe. Já ouviu isso? Já ouviu de boca de alguém? Se Deus existe, por que tem tanta fome? Se Deus existe, por que existe tanto homicídio? Deixa eu te falar uma coisa, é por causa do pecado do homem. O próprio homem tem colhido aquilo que ele tem plantado. Então, essa voz do engano vem muitas das vezes assim, dizendo isso, dizendo que Deus não existe. Quantas e quantas pessoas você conhece que pensam assim? Não acreditam que Deus pode fazer alguma coisa. Talvez ela não seja totalmente assim desconhecedora do que Deus é. Ela não é ateu, mas ela não acredita que Deus pode mudar. Há pessoas que vivem hoje e às vezes estão dentro da igreja e estão descrentes. Ela não acredita mais de que Deus possa mudar. Deixa eu falar uma coisa, isso é um engano. Deus pode fazer o impossível acontecer na sua vida. É a libertação que você precisa? Deus pode te libertar. Mas a voz do engano diz assim, ó, você não tem jeito. Abre seus olhos. Esse opositor, ele tenta implantar um engano assim, ó, tenta convencer as pessoas que Deus não existe e ele tenta convencer as pessoas de que o mal também não existe. Então, ou seja, a pessoa vive em um ambiente de neutralidade. Tipo Herodes, né? Não, eu queria só saber onde Cristo vai nascer. Queria só saber como é que é lá, porque eu vou adorá-lo. E vive debaixo de um engano. Terceiro, ele quer implantar o engano dizendo que o pecado pode ser aceitável. Gente, vocês já viram como é que é hoje na mídia? Já viu como é que é hoje a sociedade? Valores, né, como virgindade, entre outros, de acordo com algumas definições de algumas linhas sociológicas de hoje, diz que é ultrapassado. As linhas mais ortodoxas e mais
conservadora dizem, não, eu acredito no casamento, e o sexo é depois do casamento. Mas a linha do engano diz assim, ó, não, para quê? Para que casar virgem? Por que eu tenho que passar por tudo isso? Então, só estou dando esse exemplo para que você entenda. Porque muitas das definições hoje que acontecem na nossa sociedade são definições, são ações de engano. Ou seja, são coisas que são valorizadas que não eram para ser valorizadas. Ou ao contrário, coisas que são desvalorizadas que eram para ser valorizadas. Então, ou seja, existe um choque social hoje entre o que é valor e o que não é valor. Os valores da sociedade, infelizmente, em muitos ambientes, não são todos, mas em muitos ambientes, estão debaixo de um engano. E você precisa se vigiar. Por quê? Porque debaixo dessas ações existem pecados que são terríveis diante de Deus. Mas a sociedade, ou algumas definições dentro da sociedade, tornam esses pecados como aceitável. Deixa eu te falar uma coisa. Essa é uma voz do opositor, querendo trazer engano. Quarto, tentar convencer-nos, né, essa voz do engano, colocando nossa vida, aliás, tentar convencer-nos a colocar nossa vida e saúde em risco, em busca de fortes emoções. Sabe quando a pessoa se droga? Ela está atrás, sabe de quê? De fortes emoções. Sabe quando a pessoa ela se embriaga? Né? Olha a coragem que às vezes ela tem. Que ela não teria como se ela tivesse sóbria. Mas porque ela bebeu, ela fica uma pessoa assim, corajosa. Ela faz coisas que ela não faria antes. Um drogado, no extremo, né, da sua vida com drogas, ele acha que ele é o máximo. Ele acha que aquilo ali, as emoções que ele sente de beber, de fumar, de se prostituir, etc, ele acha que aquilo é a vida. Irmão, isso é um engano. O diabo, através da voz do opositor, quer levar cada vez mais a pessoa para dentro do caminho da morte. Deixa eu falar uma coisa. Hoje é o dia de você aprender isso, de você aplicar isso na sua vida e ter muito cuidado, porque as vozes do engano dos opositores ainda ecoam nos dias de hoje. Assim como ecoou lá com Neemias, com Sambalate, lembra disso? E assim como foi com Herodes. Quinto, a voz do engano quer substituir a ação de Deus. Substituir Deus e as suas ações no seu dia a dia. Sabe quando a pessoa ela coloca o seu trabalho, o dinheiro, né, um amor, um bem material acima de Deus? É a voz do engano. Pessoas hoje têm valorizado muito mais as coisas, né, que elas podem ter, que elas possam apalpar, do que as espirituais. Existe uma batalha entre carne e espírito. E você precisa se policiar para que a carne não vença, para que o engano não te leve cada vez mais para longe de Deus. Você precisa abrir os seus olhos e ter a seguinte conclusão: você não consegue viver sem Deus. Deus tem que ter a prioridade na sua vida. Entenda bem isso. E eu concluo. Através dessas ações que nós aprendemos hoje dos opositores, lembrando elas: a ação dos opositores de crescimento quer te atacar na sua origem. Segundo, quer separar, quer isolar você. Terceiro, quer implantar o engano. Olha esse versículo, fechando. Mateus 2, 11 e 12, diz assim: ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Isso é relativo aos reis magos. Então, abriram seus tesouros e lhe deram presente, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Lembra da conversinha de Herodes, né? Vai lá, descobre onde Jesus vai nascer. Me diz onde vai ser, que eu quero ir adorá-lo também. Os 3 reis magos, né, entre aspas, meio que caíram na conversa de Herodes. Mas o que aconteceu?
veio uma revelação para eles, conforme diz o texto aqui. Eles foram advertidos e eles não voltaram pelo mesmo caminho. Eles voltaram para a sua cidade por outro caminho. Deus hoje, Ele te mostra um novo caminho. Deus hoje, através desse entendimento, diz para você assim, ó, se você acha que não tem solução, tem solução sim. Se você acha que essa pessoa que você tem orado tanto não tem solução, deixa eu te falar, tem uma solução sim. Existe um outro caminho. E Deus hoje quer fazer assim como fez com esses reis magos. Deus quer trazer um despertamento na sua vida para que você busque um outro caminho. Não viva nesse caminho que você está. Não passe por esse mesmo caminho. Deus traz hoje uma advertência para você. Para que você se policie, para que você veja, para que você pegue uma outra direção. E essa direção é a direção da cruz. Somente indo na direção da cruz é o que você vai conhecer a cada dia mais os princípios de Deus e vencer todas as vozes dos opositores. Talvez a sua vida hoje você não esteja vivendo a plenitude de Deus porque você está dando ouvido aos opositores. Saiba identificá-los. Saiba que as vozes de Herodes ainda ecoam, né, entre aspas, no mundo espiritual hoje em dia. Só que não mais como uma voz de Herodes, mas através de oposições internas ou externas. Se ligue nisso. Sabe por que algumas portas às vezes não se abrem na sua vida? Sabe por que você bate? Sabe por que você corre atrás, vai, quando está pertinho de você romper, vencer, desmorona tudo? Uma coisa é certa, não é por falta do favor de Deus. Não é por falta de Deus querer te abençoar. O favor de Deus está aí, Ele quer te abençoar. Mas deixa eu te falar, você tem que mudar de caminho. Você tem que mudar. E por que você ainda não está nessa posição que Deus quer para você? Talvez a bênção não tenha atingido ainda a sua vida, o seu lar, a sua casa. Sabe por quê? Porque você está no caminho errado. Deus hoje te despertou para você vir para o caminho certo. Porque a bênção de Deus, Ele vai cair sobre a sua vida quando você estiver no caminho certo. Muitos buscam a bênção de Deus, mas a bênção de Deus não vem porque ela está no caminho errado. Deus hoje te despertou, através desse texto que você viu, para que você venha, mude esse caminho e você vá para o caminho certo. Ali você vai encontrar a bênção de Deus sobre a sua vida. O favor de Deus vai alcançar a sua vida. Posso ouvir um amém? A sua casa, a sua família, a sua saúde, a sua vida financeira. Entenda, o favor de Deus quer chegar até você, mas não dê ouvido às vozes do engano, dos opositores de crescimento. Deus quer quebrar esse mal na sua vida hoje. Você vai sair desse culto, depois dessa palavra, você vai procurar um novo caminho e Deus vai te colocar no caminho certo, de crescimento, de amadurecimento. Nenhum ataque vai vir sobre a sua raiz. Você vai estar alicerçado, né, na rocha verdadeira, que é Cristo Jesus sobre a sua vida. Amém? Quero orar por você, quebrando essa ação do opositor, que te impede de crescer, que te impede de ir adiante. Você crê nisso? Você pode falar amém na sua casa aí? Então feche seus olhos. Coloque a mão sobre o seu peito, sobre o seu coração, se você assim desejar. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos diante da Tua presença. Cada vida, cada pessoa, que em nome de Jesus possa vir sobre a vida delas o fortalecimento. Meu Deus, que elas possam entender, como nós lemos lá, Senhor, no versículo, como nós lemos lá no capítulo 2, no versículo 12. Ó Deus, que essa advertência mude o nosso caminho, que possamos sair do caminho que leva para Herodes e irmos para um outro caminho, sairmos desse caminho que leva para vozes que enganam e irmos para um outro caminho. Deus, hoje, te chama para que você vá para um outro caminho. E esse caminho é o caminho da cruz, onde você vai vencer todas as vozes dos opositores. Por isso, Pai, que em nome de Jesus, eu quero quebrar agora toda ação maligna que esteja tampando os ouvidos, que esteja impedindo as pessoas, ó Deus, de irem à frente, que queira, ó Deus, causar afastamento das pessoas, das suas alianças. Que em nome de Jesus, que a ação do Teu Espírito Santo possa ir agora a cada coração, a cada mente, a cada entendimento,
dando a advertência, a revelação dessa palavra, e que em nome de Jesus você possa estar recebendo fortalecimento agora nas suas emoções, fortalecimento agora no seu corpo físico, que caia sobre a sua vida agora saúde, que caia sobre a sua vida agora, em nome de Jesus, fortalecimento, que haja bênção financeira, que haja libertação sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus entes queridos, que em nome de Jesus, que Deus envie agora um anjo de cura para ir até onde você está aí, talvez num leito, talvez na sua casa, no sofá, não sei, mas que chegue sobre a sua vida um anjo, levando para você um toque para trazer cura, para levar você para um novo caminho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Repete comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, nesse momento, eu me coloco diante da Tua graça. Reconheço que tenho andado por caminhos que não são os Teus caminhos. Eu tenho dado ouvido às vozes do engano que tem me afastado da minha missão, do meu propósito, da minha saúde. E em nome de Jesus, eu me arrependo hoje. Repete isso. Eu me arrependo hoje. Eu quero voltar. Eu quero ir para o caminho que me leva à cruz do Calvário. Te reconhecendo como meu Senhor, renovando a minha aliança contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Que Deus te visite cada dia mais e mais na sua casa. Sou grato a você por você estar nos ouvindo, nos assistindo. Eu peço que você pegue aí agora, aí compartilhe essa palavra, curte, comenta, pega aí o compartilhamento dela, manda para algum amigo seu, alguém que você sabe que precisa se reposicionar em Deus, talvez para alguém da sua família, algum colega de trabalho. Manda essa palavra para ela, pode mandar, você tem essa liberdade, para que o reino, a palavra de Deus e as vidas possam chegar cada vez mais no caminho da cruz, assim como você agora definiu a sua vida. Amém? Então eu te peço que você faça isso. Vai aí, compartilhe, comente, mande aí para as pessoas, para que elas também ganhem em Deus a libertação que você tem ganhado. Que toda maldição seja quebrada na vida delas também. Você crê nisso? Amém? Deus te abençoe. Que a presença de Deus Todo-Poderoso, que a graça redentora do teu Filho Jesus Cristo, que as consolações, exortações e edificações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Que o anjo do Senhor esteja te guardando em todo o seu caminho. Não só hoje, mas para todo sempre. Você diz comigo, amém.